Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Luciana Aguiar. Sejam bem-vindos à página do Gestalt Terapia com Crianças. Conforme nós combinamos, estou aqui às 19 horas para falar sobre os maiores desafios do psicoterapeuta de crianças. Bom, quem me conhece, né, já sabe quem eu sou. Quem não me conhece, eu vou tirar esse óculos para que vocês possam me ver. Mas depois nós voltamos a este modelito, porque isso faz parte de um ponto muito importante sobre o qual eu vou falar, tá certo? Vou tirar o óculos para vocês me verem e para eu poder enxergar a minha pauta aqui, senão eu não enxergo nada. Então, já o meu arco de oncinha eu vou deixar porque eu acho ele fofo e lindo, gente. Eu sou Luciana Aguiar, do Gestalt Terapia com Crianças. Que Gestalt Terapia com Crianças? Alguém pode perguntar. Vários Gestalt Terapia com Crianças. Primeiro, eu sou Luciana Aguiar, do Gestalt Terapia com Crianças, o livro. É este aqui, eu acho que vai aparecer para vocês com a imagem inversa. Mas esse livro, ele é de minha autoria, tem o nome da página do Facebook, tem o nome do blog que eu mantenho e eu escrevo, tem o nome do perfil do Instagram e tem o nome do meu curso querido, pelo qual já passaram muitas e muitas pessoas desse Brasil inteiro, que se chama Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática também. Então, quando eu me apresento e digo eu sou Luciana Aguiar, do Gestalt Terapia com Crianças, são muitos, né? Começa com o livro, mas continua em muitos canais, em muitos fóruns. Eu já aviso para vocês que eu tô sozinha, porque eu ainda não tenho um staff que me ajude nessas transmissões, então eu sou meio esquisita com essas tecnologias. Acabei de chutar a mesa, por exemplo, e portanto não me façam perguntas difíceis, porque eu preciso usar óculos e não é esse aqui, e não enxergo nada. Então eu tô vendo umas coisas escritas ali, mas eu não vou enxergar, gente. Então eu prometo que eu leio tudo que vocês escreverem, quero que vocês escrevam, que vocês deem um alô, que vocês digam de onde vocês são, se vocês me conhecem, se vocês não me conhecem, né? Apareçam aí para eu não me sentir falando pelos cotovelos à toa e com ninguém. Mas eu já aviso que se me fizer pergunta difícil eu não vou conseguir ler, não vou conseguir responder, pelo menos agora, porque eu sou bastante atenciosa com todos os comentários de todas as postagens, tanto aqui no Face como no YouTube. Eu leio cada uma, tento responder, às vezes até acabo gravando um vídeo para responder uma pergunta ou um comentário nos meus ainda parcos vídeos no YouTube. Eu esqueci do Gestalt Terapia com Crianças, canal do YouTube, para vocês verem como eu estou engajada nisso, né? Embora a gente não tenha muitos vídeos ainda, porque eu gravo ao sabor das minhas disponibilidades e que não são muitas, eu convido vocês a se inscreverem, porque em breve eu dedicarei um tempo maior a essa coisa virtual, apesar de todo o meu preconceito, de toda a minha dificuldade. E aí eu acho que a gente vai ter mais vídeos e vai valer a pena ter se inscrito e de alguma forma ativado as notificações e tudo mais. Eu tô vendo assim um monte de coisinhas. Adoro quando vocês mandam um coraçãozinho, porque eu me sinto amada, querida, vista, e isso é muito legal. E eu tava me lembrando que toda vez que eu vejo uma aula ao vivo, invariavelmente as pessoas começam assim: então, gente, vamos chegando, vamos deixando as pessoas chegarem, etc. E eu fico com muita preguiça disso, fico com vontade de ir embora, porque às vezes a pessoa fica esperando as pessoas chegarem tipo meia hora. E sim, eu não vou fazer isso com vocês. Então quem tiver... eu tô conseguindo ver, gente. Eu tô conseguindo ver o número, tá crescendo. Então quem tiver aí, segura a onda. Eu descobri, olha como eu sou bobinha, né? Eu descobri que vocês podem compartilhar essa transmissão, tipo agora,
né, para os coleguinhas, para as pessoas que de repente vão curtir e vão se beneficiar. Então, se vocês tiverem coleguinhas que vão se beneficiar da transmissão ao vivo agora, compartilhem, porque isso é bem legal para dar visibilidade ao trabalho, para fazer jus a esse mini mico que eu estou pagando com esta orelha ao vivo para todos que quiserem ver. Não vou ficar enrolando, esperando pessoas chegarem, porque afinal de contas, né, gente, 19 horas não é 19h10, 19h15, é 19 horas. E eu vou falar, então, eu vou entregar aquilo que eu prometi e vou falar um pouco sobre o que eu considero os três maiores desafios do psicoterapeuta de crianças. É bom contar uma historinha a respeito da escolha desse tema. Eu tenho uma lista de e-mails. Outra coisa do GT com Crianças. O GT com Crianças também tem uma lista de e-mail. Eu tenho uma lista de e-mail e as pessoas que se inscrevem nessa lista, e depois eu deixo o link aqui em algum lugar, não sei, quando eu terminar esse vídeo e tentar postá-lo, eu sempre faço uma pergunta assim que ela chega na lista, que é: qual é o seu maior desafio, qual é a sua maior dificuldade como psicoterapeuta de crianças? E eu faço essa pergunta de coração, porque como professora, como transmissora da Gestalt terapia e formadora de psicoterapeutas, é muito importante que eu saiba quais são as dúvidas de vocês, para que a gente possa, então, discutir sobre isso e eu, na medida do possível, auxiliá-los a melhorar e a se desenvolver cada vez mais como psicoterapeuta. E aí, lendo as respostas a essas perguntas, a essa pergunta, mais precisamente, qual é o seu maior desafio como psicoterapeuta, invariavelmente eu recebo respostas muito semelhantes. E foram essas respostas, então, né, que as pessoas da minha lista de e-mail me deram, né, me favoreceram, né? Um post que eu fiz aqui na página há um tempo, fazendo essa pergunta, a galera também respondeu, também participou. Foi olhando para essas perguntas e para essas respostas que eu pensei, então, em falar daquilo que eu vou falar hoje e eu vou falar agora, tá, gente? Agora sim, agora vai começar de verdade. E aí, o primeiro grande desafio. Tá todo mundo... Olha o olho da ceguinha. Tá todo mundo ok? Tá todo mundo... Tá todo mundo ok. Acabei de ver alguma coisa do tipo: quando você vem para Pernambuco de novo? Gente, eu sou uma só. Tá, Renata? Agora eu consegui ler. Eu sou uma só, gente. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se eu for para todos os lugares que vocês querem que eu vá, eu não moro mais no Rio de Janeiro. Eu vou ser tipo assim, uma cigana na estrada para lá e para cá, ensinando Gestalt terapia. Eu curto muito viajar, eu adoro encontrar com as pessoas, mas enfim, gente, eu preciso curtir um pouquinho minha casa, as minhas coisas. E uma das soluções que eu pensei, né, para isso, exatamente porque eu não tenho clones, exatamente porque eu não consigo me desdobrar em 1000 e estar em todos os lugares ao mesmo tempo, foi a proposta do meu curso querido, meu queridinho, que muitos de vocês já conhecem, outros não, que é o Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática, o curso. Pensar esse curso que eu dou todos os anos aqui no Dialógico. Estou aqui sentada na sala do computador do Dialógico, Núcleo de Gestalt Terapia, que eu coordeno aqui no Rio de Janeiro. Eu dou esse curso todo ano. É um curso intensivo de 5 dias, é um mergulho, é uma experiência, é uma imersão, é muito legal.
só que ao mesmo tempo é um formato que dificulta muito a participação das pessoas. Algumas pessoas vêm de vários cantos, né, do Brasil e do mundo, mas nem sempre isso é viável em termos de tempo e em termos financeiros, né? Porque aí, além de pagar o curso, que vale cada centavo, gente, tem toda uma despesa com passagem, isso e aquilo, enfim. As pessoas precisam deixar os seus trabalhos e muitas vezes isso não é possível. E aí acaba que muita gente fica de fora e aí fica me seduzindo para eu voltar para Pernambuco, para eu ir não sei para onde. Só que aí, gente, não dá, né? E por isso que eu pensei na possibilidade de ministrar esse curso, o meu queridinho, num formato online. Eu estou em pleno processo de gestação desse curso. Eu, inclusive, já veiculei, talvez você que esteja aí me vendo tenha respondido o formulário de interesse que eu venho veiculando através do e-mail e através da página do Face, para que eu tenha mais ou menos uma ideia, né, do interesse das pessoas. E a partir da resposta desse formulário, que foi uma resposta muito legal, eu estou gestando esse curso. E como não é uma gestação humana, a gente não sabe exatamente quantas semanas vai levar. É uma coisa que nem eu sei direito, mas talvez ele seja parido ainda em 2017. É bastante provável. Então, quem não preencheu o formulário e tiver interesse, preenche o formulário, porque eu vou dar prioridade para essas pessoas. Como é uma primeira vez, é uma espécie de piloto, vocês serão cobaias, não do conteúdo, porque o conteúdo eu domino há séculos, mas da proposta. Vocês vão ter toda a minha atenção, todo o meu carinho, uma série de bônus, de mimos e de coisas que depois eu conto só para quem se inscrever no formulário e na lista. E eu espero, enfim, né, poder crescer com isso e de repente não precisar me deslocar tanto só para trabalhar, né? Eu tô precisando viajar, gente, para descansar, né? Mas aí eu disse que eu ia começar e eu li o comentário da Renata e aí eu respondi a Renata, já falei pra caramba e não comecei a falar do que eu ia falar. E agora eu vou começar de verdade, porque senão vocês vão ficar zangados e vão embora. E isso é muito chato, né, gente? Quando eu assisto aula eu também não gosto. Então vamos lá. Os 3 maiores desafios do psicoterapeuta de crianças. Estou entrando no modo teacher. Primeiro grande desafio. É muito interessante porque as pessoas acham que trabalhar com criança é fácil porque você entra numa sala cheia de brinquedos e aí você convida a criança para brincar e aí a criança brinca e você olha para o que a criança está fazendo e a partir do que ela está fazendo você descobre coisas inimagináveis sobre a criança e tudo fica lindo, maravilhoso. Não, né? Definitivamente não. Principalmente quando a gente fala do trabalho em Gestalt terapia, existe algo que é extremamente importante da gente lembrar, né? E que quem já me conhece sabe que é praticamente um jargão meu, né? Que é o quanto que a linguagem da criança é a linguagem lúdica. Então eu digo, eu falo a língua das crianças, eu brinco. E esse é o primeiro grande desafio do psicoterapeuta de crianças. O primeiro desafio é o brincar? Sim, é o brincar. E eu falo de um lugar de formadora de psicoterapeutas, eu falo de um lugar de alguém que lida com pessoas disponíveis e interessadas em trabalhar com criança e que tem o seu nível de ludicidade, eu não sei se tem esse nome, se existe esse nome, enfim, sua capacidade lúdica bastante enferrujada
e travadinha. Então, eu diria que o primeiro grande desafio do psicoterapeuta de crianças é exatamente resgatar a sua ludicidade, a sua capacidade de brincar, a sua capacidade de transformar em jogo e em brincadeira situações que não necessariamente se configuram, inclusive inicialmente, como um jogo e como uma brincadeira. E aí, isso parece simples, mas não é tão simples assim. Preste atenção, eu usei o verbo resgatar. E quando a gente usa o verbo resgatar, a gente pressupõe que em algum momento nós exercitamos essa capacidade lúdica. Em algum momento nós brincamos, em algum momento nós fomos crianças espontâneas, curiosas, criativas. Só que nem sempre. Então, a gente tem uma outra dificuldade. A primeira é que mesmo que nós tenhamos sido crianças espontâneas, curiosas, criativas, flexíveis e brincalhonas, muitas vezes o processo de crescimento, amadurecimento e de virar adulto nos convoca a abandonar todas essas características: curiosidade, espontaneidade, criatividade, ludicidade, que são tidas como infantis, no sentido pejorativo do termo, de modo que a gente possa virar adulto e ser reconhecido como um adulto sério, né? Como um adulto que faz as coisas que tem que fazer. Então, grande parte de nós somos convidados e convocados, na medida em que vamos nos tornando adultos, a abandonar toda a nossa possibilidade de brincar, de jogar, e vamos nos tornando muito sérios. E aí nos tornamos psicoterapeutas e ainda assim continuamos sérios. Nos tornamos psicoterapeutas de criança e ainda assim temos muita dificuldade de viver e trabalhar e estar com a criança no lúdico. Em outras palavras, de falar a linguagem da criança, o brincar. Só que, se existem terapeutas que precisam resgatar aquilo que, na medida em que eles foram crescendo, foi sendo abandonado, tem aqueles cuja infância não foi tão favorecedora assim, né? Tem aqueles cuja infância não deu possibilidades e tanta permissão assim para brincar, para criar, para experimentar, para jogar. E esse terapeuta, ele não vai precisar resgatar, ele vai precisar resgatar as suas dores, as suas feridas, as suas não permissões e construir as suas possibilidades lúdicas agora, nesse momento, adulto. Porque senão, gente, o que acontece? Eu posso afirmar com todas as letras. Pode ser que numa outra abordagem que não seja a Gestalt terapia, isso não esteja valendo. Mas se nós pensarmos no trabalho terapêutico com crianças dentro da Gestalt terapia, onde a relação terapêutica tem um papel central, não dá para o terapeuta se colocar de fora como um mero observador, sem que ele interaja com esta criança dentro da linguagem que essa criança fala, que é o brincar.
Isso significa que muitas vezes nós vamos precisar fazer as nossas intervenções, dar as nossas, chutei a mesa, dar as nossas devoluções no lúdico, na brincadeira. Isso significa que toda e qualquer devolução, toda e qualquer descrição que a gente faça para a criança, todo e qualquer convite para experimentação, fica extremamente mais fácil para que a criança entre, para que a criança participe, se for feito através do lúdico. E isso dá um trabalho danado para gente, que depois de crescido, endurecido, né, depois que a gente virou uma pessoa séria, a gente precisa desconstruir todas essas coisas e encontrar a espontaneidade, a ludicidade, a simplicidade, a curiosidade e a criatividade dentro de nós. E isso tem implicações muito importantes e muito desafiadoras. O terapeuta vai precisar se dar conta de como ele usa esse corpo e de como ele se sente à vontade nesse corpo. Uma coisa é o terapeuta todo arrumadinho, cabelinho feito, né, todo bonitinho, de terninho, sentar no seu consultório lindo, de poltronas, né, lindésimas, de perna cruzada, cara de inteligente, e atender um adulto. Uma outra coisa é um terapeuta que precisa efetivamente acompanhar uma criança no espaço terapêutico, que corre para lá, que corre para cá, que senta no chão, que senta no sofá, que se joga nas almofadas, que vai para a estante e pega alguma coisa, que nos convida para jogar, que nos convida para fazer faz de conta. Percebe como não cabe um terapeuta que senta no sofá e assim fica imóvel? Então isso faz com que o terapeuta precise se haver com o seu corpo e como ele move esse corpo no mundo e como ele se sente movendo, existindo e sendo através desse corpo. Isso está presente em todas as coisas que a gente faz, porque quando a gente faz faz de conta, o que nós usamos? O corpo. Quando a gente joga com uma criança, o que nós usamos? O corpo. Né? Quando nós falamos, quando nós nos movimentamos, quando nós olhamos, quando nós tocamos, quando nós sentimos, o que nós usamos? O corpo. E aí, esse corpo que se move, esse corpo que pula, esse corpo que senta, esse corpo que coloca orelha de onça, esse corpo que põe óculos de alienígena, esse corpo que faz de conta que é o corpo do terapeuta, ele precisa estar muito bem conhecido, ele precisa estar muito bem acolhido. Vou tirar, gente, porque senão não vejo vocês. Ele precisa estar muito bem acolhido para que o terapeuta possa se sentir à vontade para estar com esta criança na mesma frequência. E aí, e por isso que quando eu abri com óculos e com a orelha, eu disse que isso tinha tudo a ver com o que nós íamos falar. E aí tem uma coisa muito importante que todo terapeuta de criança precisa trabalhar, e precisa trabalhar na sua terapia pessoal, que é todo e qualquer sentimento de vergonha, de inadequação no que diz respeito ao faz de conta,
ao movimentar este corpo, dando voz e vida para outros personagens, outros objetos. Vocês lembram de Maria Bonita? Maria Bonita é uma das companheiras aqui de nossa sala. E para que Maria Bonita viva, eu preciso dar corpo e dar voz a Maria Bonita. Oi, gente, eu não disse que eu estaria aqui? Eu tô agora aqui com vocês. Fiquem comigo. Percebe? Se eu me acho ridícula, se eu morro de vergonha de fazer uma voz diferente, se eu fico me perguntando o que será que os pais vão pensar, o que será que as pessoas que estão me assistindo vão pensar, quem é essa louca de orelha de onça? Se eu fico encasquetada com isso, eu não consigo estar com a criança. Então, uma coisa que é fundamental, eu preciso trabalhar a minha vergonha. Eu preciso trabalhar todo e qualquer sentimento de inadequação. E isso faz com que a gente tenha que desconstruir coisas, às vezes, muito arraigadas, né? No uso do nosso corpo, no uso dos nossos sentidos, né? Na forma como a gente se percebe e como a gente acha que o outro nos percebe. Isso é extremamente importante, porque o terapeuta de criança que não se conecta com a criança através do lúdico, através do brincar, na minha opinião, ele tem mais da metade da chance de não se conectar com essa criança. E ele vai ser mais um adulto a se colocar de uma forma vertical, olhando para a criança do alto da seriedade, do alto da sapiência, do alto daquele que sabe e que a criança não alcança, a criança não sustenta. Por que a gente não conversa com criança em terapia? Porque, gente, a gente não conversa com criança em terapia. Mas, Luciana, e se a criança disser alguma coisa, a gente não responde nada? Não, né, gente? Quando eu digo a gente não conversa com criança em terapia, o que eu estou dizendo é que a linguagem verbal, ela jamais pode ser a nossa prioridade. A linguagem verbal, ela é extremamente difícil, e quanto mais nova a criança, mais isso vale. Uma criança não sustenta um diálogo com um adulto, principalmente se esse diálogo for falando a respeito das dificuldades dela ou, enfim, da queixa desses pais e do sintoma que a criança vem apresentando em casa, na escola, onde quer que seja. Então, quando eu digo que a linguagem lúdica ela é predominante, é porque nenhum tipo de comunicação com a criança se sustenta prioritariamente e somente no verbal, e sim no lúdico. E isso implica em toda essa disponibilidade. Acabei de ler aqui, Carolzinha, você tá aí, né? Haja terapia. Sim, haja terapia. Haja terapia, mas é por um bom motivo. Porque na medida que você faz terapia, você se torna uma pessoa melhor e mais feliz, e você tem condições de facilitar que outras pessoas se tornem pessoas mais satisfeitas e mais felizes, né? Se você cuida de você, você tem condições de cuidar e de auxiliar outras pessoas que porventura te procuram em sofrimento. Agora, eu anotei uma coisa aqui, tem umas colas, tá, gente? Porque tem uma coisa importante que eu li numa das respostas que as pessoas me deram.
Essa coisa de resgatar as características infantis que na verdade deveriam nos acompanhar a vida toda. Que características são essas? Curiosidade, espontaneidade, criatividade, flexibilidade. Crianças são saudáveis, são flexíveis. Crianças não ficam 300 anos pensando em que brincadeira vão brincar. Elas brincam. E se a brincadeira tá chata, elas trocam de brincadeira. E aí, uma propõe, a outra propõe, elas aderem, não aderem. É tudo mais rápido e tudo mais maleável e flexível. Então, quando a gente fala de resgatar essas características da infância para que nós possamos trabalhar como psicoterapeutas a nossa capacidade lúdica, a nossa ludicidade, nós não estamos dizendo que é voltar a ser criança. Eu tenho medo desta frase. Como eu tenho medo também, um super, hiper, total medo de umas coisas assim, de resgatar a sua criança interior. Porque quando eu ouço falar isso, é claro que são muitas propostas de trabalho e são muitos vieses, né? As pessoas são pessoas diferentes falando de formas diferentes disso, mas uma coisa que é bem importante é resgatar todas essas características de modo que nós possamos estabelecer uma relação ali, estamos junto com a criança. Não é voltar a ser criança, ou seja, é resgatar aquilo que é saudável e criativo nas características infantis, mas lembrando que nós somos os adultos, nós somos os psicoterapeutas e nós temos uma tarefa a ser realizada, que é a tarefa terapêutica, que é permeada pela nossa visão de homem e de mundo e pela nossa metodologia de trabalho. Tem um fiapo aqui caindo na minha... Tá brabo, gente. Eu tô tentando disfarçar, mas não tá rolando. Acho que eu vou botar o cabelo assim. Pronto, ficou bom. Porque o fiapo caindo na cara não dá. E por que eu tô fazendo esse parênteses, né? Porque como professora e como transmissora da Gestalt Terapia e formadora de psicoterapeutas de criança, eu vejo que muitas vezes essa falta de terapia faz sim com que a criança interior do psicoterapeuta apareça, seja resgatada, venha das profundezas da sua infância, só que de uma forma não reconhecida, não trabalhada, né? E, portanto, geralmente ela aparece de uma forma desastrosa. E essa forma desastrosa é exatamente se voltar a ser criança na terapia. Por isso, né, é um desafio ao quadrado, porque eu preciso ser lúdica, eu preciso fazer de conta, eu preciso dar voz à nossa amiga aqui, Maria Bonita, eu preciso ser aquela que pego a Valentina. Lembram da Valentina? Ninguém viu no Face, né? Essa aqui é a Valentina. A Valentina é a nossa borboleta varinha mágica que transforma um monte de coisas. O nosso faz de conta que muitas vezes vem através da Valentina, que na medida que toca em alguma coisa, essa coisa toma vida, toma corpo e toma voz. Então, eu preciso ser um terapeuta que uso orelha de onça, que dou voz à Valentina, que faz com que coisas inanimadas se tornem animadas e vivas, mas eu não posso esquecer, e eu faço tudo isso ligada naquilo que aquela criança
precisa. Então, não é a Luciana criança que é mobilizada nas suas necessidades, nas suas carências, nas suas insatisfações, nas suas dificuldades e de repente, tchum, irrompe na terapia para se relacionar com aquela criança. Não tô entendendo nada? Eu tô achando que tá confuso. Eu vou dar um exemplo. Eu dou, na verdade, 2 exemplos, assim, os mais desastrosos do que é a sua criança interna irromper na terapia. No capítulo 7 do meu livro, o Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática. O capítulo 7 é o meu predileto, é o maior também do livro, é o processo terapêutico. E nesse capítulo eu dou o exemplo desse irromper da criança interior que não tem nada a ver. Que é quando a criança do terapeuta aparece e de alguma forma se mobiliza com aquela criança que está ali. Exemplo clássico, competição. Num dos exemplos que eu dou, terapeuta brincava com a criança estabelecia um jogo onde existiam 2 exércitos. A criança tinha o seu exército de soldadinhos, a terapeuta tinha o seu exército. Naturalmente, a criança, pelas necessidades dela, né, de ganhar, de triunfar, pelo menos em algum lugar, né, e geralmente esse lugar é o espaço terapêutico, ela dava sempre um jeito do exército dela ganhar e o exército da terapeuta era dizimado. E essa brincadeira se repetia. E qualquer pessoa que tenha um mínimo de familiaridade com psicoterapia de crianças sabe que crianças desenvolvem brincadeiras na sessão terapêutica que elas precisam desenvolver para elaborar as suas necessidades, as suas dificuldades e, portanto, não cabe ao terapeuta, particularmente no primeiro momento, alterar ou direcionar esta brincadeira. Estamos falando de Gestalt terapia, certo? Muito bem. Essa terapeuta, depois de 5 ou 6 derrotas dos seus soldadinhos, resolveu que ela não ia mais perder, que aquilo era um absurdo e que ela ia ganhar de qualquer maneira. E esta terapeuta, uma pessoa adulta, brincando com uma criança de 5 anos, né, se mobilizou de tal forma que mesmo a criança matando todos os soldadinhos dela, ela disse: os meus soldados reviveram e têm 3 vidas e vão matar todos os seus soldados, e partiu para cima dos soldados da criança, dizimou os soldados, jogou os soldados longe e, obviamente, essa sessão terminou e essa terapia também, né? E no momento em que ela conta isso e que ela reflete mais tarde sobre o que aconteceu, ela relata o quanto que ela ficou frustrada, o quanto que ela ficou com raiva daquela criança que sempre dava um jeito de ganhar e que ela já estava de saco cheio de perder. Né? Parece uma história, né, inverídica, parece uma história inventada, mas não é. Vocês podem ter certeza que não é. E isso é um exemplo desastroso de como uma criança do terapeuta mal trabalhada, ela pode romper na sessão, atrapalhando, né, passando de trator em cima daquela relação e, obviamente, estragando e colocando por terra toda a possibilidade de trabalho terapêutico. Isso vale para essa sensação, por exemplo, de competição, mas para qualquer outro tipo de mobilização. Então, novamente, parafraseando a Carol, que escreveu aí, haja
terapia. Haja terapia para que o resgate desta criança seja um resgate que cure as suas feridas, que dê conta das suas faltas e que possa emprestar para a gente o frescor e a criatividade, né, que está presente em toda criança saudável. Então é muito importante, mas muito importante a gente prestar atenção nessa história de voltar a ser criança, porque nós, na terapia, continuamos sendo adultos brincantes, sendo adultos que fala a língua das crianças. Entendido, gente? Eu poderia ficar aqui a noite toda falando disso. Quem me conhece pessoalmente, quem já esteve aqui no Dialógico, quem já fez algum curso comigo, quem já fez o Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática, o curso, sabe que uma parte do nosso curso eu falo muito sobre a perspectiva da Gestalt Terapia, da visão de homem, da metodologia, mas tem uma parte que a gente não pode abrir mão, que é exatamente essa parte, né? E que parece uma bobagem, ou parece que é uma coisa só para as pessoas acharem legal, ou para encher linguiça no curso, e não é. Que é a parte da brincadeira, que é a parte do aluno experimentar em que medida, em que pé e em que ponto anda a sua capacidade lúdica. Em que medida, em que pé, em que ponto esse corpo pode se movimentar e dar vida e forma, né, a outras coisas, outros personagens, sem que isso tire o suporte, né, a atenção, o foco e a tarefa terapêutica. Isso é muito importante e eu diria que você que está ouvindo aí, você que está assistindo, presta atenção. Qual foi a última vez que você brincou? Presta atenção, você entrou na live, me viu com isso aqui e disse que ridícula, fazendo uma live com um negócio na cabeça? O teu julgamento, ele é importante, porque ele fala da tua dificuldade de lidar com isso. Muitas vezes eu saio assim da sala para encontrar com os pais da criança. Assim, muitas vezes é pouco, muitas vezes com muito outras coisas. E tá ok? E tá ok? Por quê? Porque eu falo a língua das crianças, eu brinco, e é assim que eu consigo ajudá-las. Beleza? Esse é o primeiro desafio. Eu tô aqui de olho na hora, porque eu pensei em falar 1 hora, mas eu tô vendo que eu vou falar um pouquinho mais, tá? Aí depois eu vou postar o vídeo pra quem não viu, pra quem quiser ver, enfim, aí o vídeo fica enorme. Aí as pessoas super reclamam porque o vídeo fica enorme. Eu tento fazer uns vídeos menorzinhos, mas no fundo me dá uma preguiça, né, gente? Porque se a pessoa tem preguiça de ver um vídeo, conhecimento express, Gestalt terapia em 15 minutos, é muito difícil, né? Vamos lá. E aí, eu quero fazer menção a uma menina, esqueci o nome dela, eu quero citá-la, Raquel. Raquel, será que você tá aí? Raquel viu um vídeo que eu tenho no YouTube, que na verdade é uma palestra que eu ia dar e não dei, eu gravei e eu mandei a minha imagem para essa palestra. É um vídeo sobre pais e filhos em psicoterapia, tá no canal do YouTube. E ele é enorme, ele tem 1h20, enorme para padrões internéticos e youtubescos, né? E Raquel deixou uma observação, um comentário no vídeo, agradecendo. Eu disse, nossa, eu que te agradeço, você viu até o fim? E ela brincou e disse, não, eu vi 2 vezes já. Aí eu disse, Raquel, eu vou precisar, né, fazer uma menção honrosa para você em público. Então, Raquel, esqueci seu sobrenome. Raquel, se você estiver me vendo, menção honrosa para você que viu meu vídeo de 1h20, eu falando pelos cotovelos sobre pais e filhos em psicoterapia, né? Quem segurar, né, essa manga,
vá ver o vídeo no YouTube. Chama-se Pais e Filhos em Psicoterapia. É bem legal. A qualidade do vídeo é meio duvidosa, mas o conteúdo tá bacana, tá? Muito bem. Falei do primeiro grande desafio e eu não podia deixar de falar, mesmo que vocês não levantassem isso nos questionários de forma alguma, essa dificuldade, né, do lúdico e de estar com a criança, eu falaria mesmo assim, porque eu acho isso importantíssimo. Eu acho que se você é duro, se você é um pau de jacarandá sentado numa cadeira, você tem muito pouca condição de trabalhar com criança. Tá, ok, eu acho que tudo bem. Você pode até dar um grau, mas eu acho que precisa mais. Tudo bem, podem discordar de mim, tá? Aliás, parênteses, tudo que eu falo diz respeito à minha experiência, aquilo que funciona comigo, que dá certo pra mim. Não tenho a menor intenção de ser a dona da verdade, certo? Muito bem. Segundo grande desafio do psicoterapeuta de crianças e campeão topíssimo one do ranking, desde que o mundo é mundo e até o mundo se acabar. Quem sabe o que é? Pode colocar aí nos comentários, que eu não estou enxergando nada, mas coloca assim mesmo. O que vocês acham que é o grande desafio top one do ranking? É top one, mas eu deixei ele como segundo, tá? Ninguém vai falar nada? Ok, então tá. Porque eu não tô vendo o negócio mexendo, então assim, ninguém vai falar nada. Adoro essa interatividade. Top one do ranking. Lidar com os responsáveis. Carol tá aqui me assessorando de longe. Os pais, Jaqueline, Manuela, os pais, Vanessa, os pais. Ai, gente, obrigada! Obrigada, vocês estão aqui. É isso mesmo, Débora, Lorena, sim, top one do ranking. E aí, é muito engraçado, eu vou dizer o seguinte, eu anotei umas frases aqui que as pessoas escreveram pra mim, né, quando falaram do seu maior desafio. Vou ler. Como é que é? Vou ler e eu não enxergo. Ô, gente. Falta de comprometimento e responsabilidade dos pais. Participação e aceitação da família. Os pais entenderem que o tempo da criança é diferente deles. Resistência dos pais ao tratamento. Vocês prestaram atenção nas frases que eu disse? Vou repetir. Resistência dos pais ao tratamento. Falta de comprometimento, assim, frequência altíssima. Esta resposta. Falta de comprometimento dos pais com a terapia. Falta de participação e aceitação da família. Por que eu acho estranhíssimo isso? Porque, gente, as crianças não vêm fazer terapia sozinhas, certo? Então, olha que louco! Top one do ranking mundial. O trabalho com esses adultos que trazem a criança para a terapia. De modo que a gente diz, os pais estão resistentes, os pais não querem participar, os pais não aderem. E aí que coisa louca, porque os pais trazem a criança para a terapia, mas eles resistem ao tratamento? Os pais trazem a criança para a terapia, mas eles não aceitam, eles não participam, eles não colaboram? Então que loucura é essa? A Gestalt terapia explica esta loucura. E como que a Gestalt terapia explica esta loucura? Outras abordagens também explicam essa loucura, mas eu vou explicar pela Gestalt terapia, já que nós estamos falando de Gestalt terapia com crianças, né? Parece uma contradição louca aqueles que trazem a criança não quererem colaborar com o tratamento da criança. Mas é exatamente isso que acontece, por uma coisinha de nada, mas que faz toda a diferença.
Os pais. E aí, pais, gente, parênteses. Quando eu falo pais, é para ficar mais fácil. Mas eu tô falando dos adultos responsáveis. Não precisa ser pai, não precisa ser mãe, não precisa ser pai e mãe biológico, não precisa ser pai e mãe. Pode ser pai, mãe, avó, tio, avô, enfim. Adultos que trazem as crianças para a terapia. O tal pontinho. Esses adultos que trazem a criança para a terapia e se queixam dessa criança e trazem essa criança com uma determinada queixa, com uma determinada demanda, eles trazem essa criança para a terapia sem se dar conta de que aquela forma com a qual a criança se apresenta e se relaciona no mundo é alimentada, criada e mantida em parte pela forma como eles lidam com esta criança. E, em outras palavras, os adultos vêm reclamar com a gente de uma coisa que eles mesmos criam. E eles mesmos mantêm e eles mesmos colaboram para que aconteça. Como é que a Gestalt terapia explica isso? Nós temos um nome bonito, e eu não vou entrar em teoria aqui, que chama-se teoria de campo, e diz que uma criança se constrói como uma pessoa na relação que ela estabelece com as outras pessoas no mundo. Portanto, todo e qualquer comportamento da criança, toda e qualquer forma de ser e estar no mundo está em campo, em função das relações que ela estabelece. O que faz com que a gente possa afirmar que, no final das contas, aquele comportamento, aquela queixa, que esses pais, esses adultos trazem, está sendo alimentado por eles. Só que eles não sabem, eles não percebem, eles não se dão conta. Por isso, gente, não adianta, e isso é uma coisa bem importante, é um outro desafio. Não adianta querer pegar aqui o nosso amigo TACAP e querer, massacrar esses pais. Porque eu sei que 9 entre 10 de vocês têm vontade de pegar isso aqui e dar na cabeça dos pais das crianças que vocês atendem. Mas eu vou dizer para vocês, larguem o TACAP. Sabe por quê? Porque eles são adultos que sofrem. Eles, por mais pancadas, por mais loucos, por mais sem noção, por mais cegos, surdos e mudos que eles possam parecer para você, eles não percebem, eles não sabem, eles não entenderam. Sabe o verdadeiro significado da palavra sem noção? Então, é sem noção mesmo. É sem noção mesmo. Porque se eles tivessem noção, eles não procurariam terapia. Eles não trariam a criança para ser tratada. Eles não diriam que a criança tem um problema. Eles reconheceriam a parte deles, fariam diferente e tudo ficaria lindo. Certo? Só que essas crianças e essas famílias não chegam pra gente. As crianças e as famílias que chegam pra gente são as famílias em que os adultos também estão muito embolados, em que os adultos também não se conhecem e que os adultos também não têm muita clareza a respeito do que eles sentem, de como eles satisfazem o que eles querem e se embolam com essas crianças, né? E não percebem como eles colaboram para que aquela criança se comporte daquela maneira. Isso tem um nomezinho bonitinho
em psicoterapia que chama-se implicação dos responsáveis. E sim, essa é, sem dúvida, a maior dificuldade depois de andar de orelha de onça e óculos e tacape na mão. Essa é a maior dificuldade do terapeuta de crianças. Porque a gente tem uma tarefa inglória, que é ir mostrando para esse adulto que veio todo inocente nos procurar, com um determinado pedido, com uma determinada demanda. A nossa tarefa é mostrar para esse adulto que veio com esse pedido e com essa demanda de que a gente não vai atender bem esse pedido e essa demanda. De que talvez o que eles estejam pedindo não caiba. De que talvez eles estejam pedindo que eu transforme de vez essa criança num boneco, essa criança num objeto de decoração, essa criança num pepino que não existe, que não tem sentimento, que não tem expressão, né? Eu vou precisar ir mostrando para eles o que acontece para que aquela criança se comporte daquela forma. E em que medida eles inadvertidamente, sem se dar conta, podem estar, quem sabe, talvez, contribuindo, né, colaborando para que aquilo aconteça daquele jeito. Só que, e eu entendo a dificuldade, porque a vontade é usar o tacape. E aí o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: terapeuta que usa tacape com os pais das crianças perde a criança e os pais. Porque ninguém gosta de levar tacapada. Tacapada, tacape, taquepa, sei lá. Ninguém gosta de levar com tacape na cabeça. Sob o ponto de vista dos pais, eles vêm com uma questão, eles vêm com um problema, e por mais que eles estejam implicados nisso, eles não sabem. Então, muitas vezes aquele sintoma e aquelas questões que a criança apresenta tem uma série de desdobramentos bastante prejudiciais, bastante difíceis. Eles vêm muito preocupados, eles vêm muito angustiados e vêm demandando uma solução. O que eles não sabem é que sim, existe uma solução, porque nós estamos aqui para auxiliá-los. O que eles não sabem é que essa solução não passa exatamente por aquilo que eles imaginam. Então, como é que eu vou fazer isso? E isso, gente, como diz Carol, haja terapia. Eu preciso de muita terapia, sabe por quê? Para que eu, sabe aquela criança que eu fui, aquele adolescente que eu fui, né? Para que eu resolva, clarifique muito bem todas as minhas questões com papi, com mami, né? Com o meu pai, com a minha mãe, com os meus familiares, com os meus cuidadores, de modo que eu não vá usar o tacape para dar conta da minha mobilização, para dar conta das minhas necessidades. Então, na medida que eu me resolvo nas minhas relações com os meus pais, com a minha família, já é mais de meio caminho andado para eu ser empática com esses pais. Empatia. Ninguém consegue comprometimento. Eu tô aqui lendo as palavras que vocês disseram. Comprometimento. Ninguém consegue participação. Ninguém consegue aceitação se não for empático com esses pais. Mas, Luciana, como que eu vou ser empática com uma mãe sem noção? Como que eu vou ser empática com aquele pai que faz e acontece? Você vai ser empático, sim.
na dificuldade dele. Você vai catar qualquer coisa, mesmo que seja desse tamaninho, nesse pai e nessa mãe que você acha de positivo, para criar empatia, para poder qualificar, e a partir da qualificação e da confirmação desses pais, fazer com que eles tenham um ouvido mais flexível, para que a gente possa dizer as coisas mais difíceis. Porque, gente, por mais que eles estejam implicados, e por mais que eles sejam sem noção, e por mais que eles colaborem para que aquele comportamento e para que aqueles sintomas se mantenham e se agravam, eles não sabem disso. E eles vieram procurar ajuda. E na medida que eles vieram procurar ajuda, eles já precisam ser confirmados empaticamente por isso. Porque, gente, olha só. Palavra de mãe. Não é fácil ser pai e mãe. Porque eu vou falar uma coisa mega clichê, mas assim, não existe manual. Não existe um jeito certo. Não existe uma forma certa. E isso é uma coisa que eu falo para os pais. Eu falo para os pais das crianças. Que é isso, sabe? Quando eu digo coisas para eles, né, no sentido deles se darem conta de como que eles podem estar colaborando para aquele comportamento, de como eles podem estar mantendo uma determinada forma, né, regressiva da criança, uma determinada forma sintomática dessa criança. Eu vou dizer isso para eles ao mesmo tempo que eu os confirmo na dificuldade que é educar, na dificuldade que é acertar, na dificuldade que eles, enquanto criança, também sofreram, porque esses pais foram crianças. Vocês lembram disso? Aliás, eu tenho uma técnica que eu ensino para os meus alunos, que eu digo assim, quando você estiver com bastante raiva de um pai ou de uma mãe, achando eles muito sem noção, assim, super identificada com a criança, tipo querendo levar a criança para casa, para proteger a criança do pai e da mãe, né? Com a mão no tacape, para e pensa assim, gente, esse cara já foi um bebê. Essa mulher já foi uma menininha. E isso é mágico. Eu diria que isso é mágico pra gente quando você para e olha para aquelas pessoas com aquela casca de adulto, mas pensa, nossa, é como se eu estivesse na frente de uma menininha. É como se eu estivesse na frente de um menino. A gente precisa lembrar, porque muito da dificuldade que aparece na hora da educação dos filhos, e quem é mãe, quem é pai está assistindo aqui sabe disso, aparece a partir das nossas experiências como filhos. Muitas vezes a gente não tem como dar o que a gente não teve, ou então a gente quer dar o que a gente não teve e acaba exagerando e fazendo droga. Então não é fácil. Aí olhar para eles e pensar, caramba, sabe, eles já foram crianças. Isso é mágico para que a gente fique empático. Da mesma forma que trazer isso para eles. Uma coisa que facilita muito aí, momento #técnica. Uma coisa que facilita muito o ouvido desses pais, além deles serem confirmados no sofrimento e na dificuldade deles, antes de ouvir a verdade que a gente tem para dizer, é eles poderem se lembrar de quando eles eram criança. Eu costumo fazer essa pergunta para eles. Vocês lembram de como vocês eram quando vocês tinham a idade de fulaninho ou de fulaninha, né? Desses filhos, né? Dessas crianças que eles trazem. Como é que você era? E isso é mágico, porque muitas vezes só aí, quando esses pais olham para trás e olham para a criança que eles foram, eles conseguem, empatizarem com a dificuldade e com o sofrimento do filho, de modo a não demandar e exigir
tanto desse filho. Porque muitas vezes eles ao se lembrarem da própria infância, eles se dão conta do quanto que eles também eram cobrados, do quanto que eles também eram demandados, do quanto que eles também eram restritos e punidos. E isso muitas vezes tem um efeito imenso e extremamente significativo no trabalho com esses pais, né? Então, é muito difícil, sim, né? É muito desafiador, porque eu sei que eles estão implicados, sei que eles não sabem que eles estão implicados, sei que porque eles não sabem, eles acham que eu vou consertar a criança ou que eu vou resolver o problema sem que eles sejam tocados. E aí, poder ir dizendo aos poucos para eles, né, que na verdade não é bem assim, é um trabalho muito delicado de confirmação, de formação de vínculo e de sensibilização, né? Várias pessoas, quando responderam sobre essa dificuldade do trabalho com os pais, falaram algo do tipo, a devolutiva com os pais, como é difícil devolver. Sim, é difícil devolver, porque a gente tem que, inclusive, para tudo, parou, vamos esquecer este nome horroroso, né? Assim, eu sei, a gente usa porque não tem outro, eu também uso no livro, inclusive eu tô pensando em não usar mais, que é essa coisa de sessão devolutiva. Sessão devolutiva dá medo só de ouvir a palavra, porque dá uma ideia de que os pobres dos pais vão chegar lá e você vai listar uma lista interminável de várias coisas horríveis, ou sobre a criança, ou sobre eles, né? E depois de empurrá-los consultório afora com aquele monte de coisas para elaborar. E aí, gente, é óbvio que se a gente pensa em devolutiva desse jeito, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Sabe aquilo que a gente aprendeu em algum momento da graduação? Lá naquela história de psicodiagnóstico, né, clássico, de 8 sessões, aí a primeira e a segunda com os pais, depois 5 com a criança, aí depois, para coroar o final da avaliação, tem uma sessão devolutiva, onde você vomita tudo aquilo que você percebeu e que você reuniu em cima dos pais. Eles não conseguem escutar metade, eles não conseguem elaborar. Muitas vezes eles saem apavorados, eles saem culpados. Então, para tudo. Não existe uma sessão devolutiva. Esquece isso. Em Gestalt terapia, então, mais ainda, porque a gente não vai fazer uma divisão, né? A divisão, né, para efeitos de transmissão de conhecimento, ela é didática, mas na prática não existe uma divisão entre a avaliação e processo terapêutico, porque a intervenção, ela já começa no momento que a gente começa a se relacionar, e na medida que a gente vai se relacionando e fazendo as intervenções necessárias, a gente vai compreendendo o que está acontecendo, o que está em jogo, quais são os padrões relacionais, quais são as formas habituais daquela criança e daquela família de se relacionar, como é que eles estão se impedindo, como é que eles estão se bloqueando, em suma, como eles estão sendo neuróticos e, portanto, insatisfeitos na sua interação com o mundo. Então, não existe essa divisão. E como não existe essa divisão, também não existe uma devolutiva. Porque uma devolutiva, ela é a pior forma de trabalhar com os pais. Porque o trabalho de devolução para os pais, o trabalho de ir implicando os pais na terapia, em outras palavras, o trabalho de ir dizendo para os pais qual é a sua percepção do que está acontecendo com a criança
e o que precisa ser feito e o que poderia ser experimentado, isso não pode ser dito numa sessão. É como se você enfiasse um elefante boca abaixo desses pais. O elefante precisa ser partido, retalhado, cortado em bifes, em tirinhas e administrado homeopaticamente ao longo do processo. Então eu sempre digo, não se apressem. Terapeuta tem uma coisa, terapeuta que tem mania de salvador da pátria, tem uma coisa de querer salvar a pátria, de querer resolver, né? E novamente, se você é aquele terapeuta que quer ter tudo já muito bem sabido e compreendido para super devolver para os pais imediatamente, haja terapia, porque você está absolutamente enganchado num apelo dos pais de resolva o meu problema, transforme o meu filho, né? Conserte este produto eletrônico que é meu filho em 5 sessões. Ou seja, você está capturado na ansiedade de dar conta da demanda e da pressa dos pais. Todo psicoterapeuta precisa saber que terapia é um processo. Terapia não é um Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Terapia é um processo. Terapia demanda tempo. Não importa se os pais querem que você resolva tudo em 2 sessões. Não importa. Você precisa saber como funciona o seu trabalho e principalmente você precisa acreditar em como funciona o seu trabalho. E quando você sabe o que você está fazendo e você acredita, seja lá o que esses pais te peçam, seja lá o que eles exijam, seja lá o que eles demandem, você vai dizer para eles que você não pode fazer o que eles estão demandando. Porém, e nunca deixe pais no vácuo, só com um não. Você vai dizer, não, eu não vou curar o seu filho em 5 sessões. Você vai dizer que você não vai fazer o que você não faz. Mas ao mesmo tempo e na sequência você vai dizer o que você faz. Eu não posso te ajudar desse jeito, mas eu posso te ajudar vocês e ajudar seus filhos de um outro jeito. E esse é o jeito. Portanto, gente, isso é um processo muito delicado e que demanda tempo e que difere de caso para caso. Tem pais que chegam mais disponíveis, com o ouvidinho mais maleável, mais flexível, mais aberto. Tem outros que chegam muito resistentes, que chegam extremamente ameaçados, que querem, se puderem, jogar a criança num saco dentro da sala e sair correndo, de modo que a gente nem veja a cara deles. Se eles pudessem, eles fariam isso. Então, eu preciso olhar para cada caso e ir caminhando na medida deles, na medida de cada um, criando vínculo, confirmando o sofrimento, criando empatia, para que eu possa pouco a pouco dizer que eu tenho muito a oferecer, não necessariamente do jeitinho que eles esperam, e que talvez, quem sabe, aquilo que a criança está apresentando tem a ver com alguma coisa que eles estão vivendo, ou um jeitinho deles lidarem com a coisa. E aí, pouco a pouco, eu vou devolvendo o que eu preciso devolver para os pais. O que significa, então, que em Gestalt terapia a gente não tem a devolutiva. A gente tem a primeira de várias devolutivas. O processo de acompanhamento dos pais, dos responsáveis,
é um processo de mini devolutivas. E mesmo que nesta primeira eu tenha uma folha com 1000 tópicos, o que importa não é eu despejar os 1000 tópicos em cima desses pais. Vocês entendem isso? Né? O que me importa é poder ter claro que um tópico que seja que eu devolva para eles, eles conseguiram escutar, eles conseguiram entender, eles conseguiram processar. E isso a gente não faz colocando os pais na frente da gente, disparando a falar e terminando a sessão. Então é importante a gente dizer, a gente priorizar. Então eu vou começar por aquilo que eu julgo mais central ou mais importante. É sempre muito importante a gente não esquecer, quando a gente vai falar dessa criança para esses pais, nós não podemos cair na armadilha da doença. Quando a gente vai dar devolutivas para os pais, a gente precisa falar dos pontos de saúde que essa criança tem. Porque senão o terapeuta é mais um adulto que só vê defeito nessa criança. Então, toda e qualquer devolutiva, todo e qualquer início de processo de acompanhamento devolutivo desses pais começa com o terapeuta apontando aquilo que a criança tem de saudável, de preservado, de positivo. Vocês percebem isso? Para que então a gente possa começar a falar daquilo que está bloqueado, daquilo que está distorcido, daquilo que tá truncado, daquilo que não está funcionando, daquilo que não está dando certo. E para falar disso, que tá truncado, que não tá dando certo, ou seja, o que eles trouxeram como queixa, o que eles trouxeram como sintoma, eu vou dar para esses pais uma compreensão geral do que pode estar contribuindo e colaborando para que o fulaninho se apresente assim, né? Então, eu recebo uma criança que vem indicada pelo dermatologista porque ela faz uma alergia atrás da outra e tá sempre pipocada, e tá sempre vermelha, e tá sempre explodindo, e tá sempre com a boca inchando, de modo que nenhum remédio mais dá conta. E aí, esses pais chegam indicados pelo médico com o susto de que uma doença física pode ser algo emocional. Essa é a queixa. Então, no momento que eu encontro com esses pais para começar a trabalhar com eles o que eu percebo, como eu entendo a construção dessa forma da criança estar no mundo, eu preciso começar a descrever para esses pais o que pode estar em jogo quando uma criança fala através da sua pele. Se uma criança fala através da sua pele, dos seus poros, talvez ela não esteja falando. E aí, no momento que eu levanto uma hipótese, né, do que em Gestalt terapia a gente chama de retroflexão, esses pais me falam de um segredo, esses pais me falam de um não dito, e a gente consegue então começar a costurar elementos do campo que podem estar contribuindo para a construção desse sintoma. Os pais se separaram, mas não se separaram. Eles se separaram, mas eles continuaram dizendo para a criança que eles estavam juntos.
Então eles se separaram e contaram uma mentira. Eles se separaram e eles fecharam a boca para uma verdade óbvia, né? E essa criança fechou a boca junto. Só que dentro dela, né, tinha uma pergunta que não queria calar e não calou. Ela apareceu, como é muito comum em crianças pequenas, através do seu corpo. E na medida então que eu consigo, junto com os pais, fazer esse link, nós podemos começar a trabalhar a participação deles. Ah, eles são horríveis, mentirosos e sem noção? Não. Eles não falam. Eles não falaram da separação porque eles achavam que estavam fazendo o melhor para a criança. Claro. E eles precisam ser confirmados nisso. E eles precisam ser confirmados nisso para que eu possa dizer, enquanto houver uma mentira e um não dito, enquanto vocês não abrirem a boca, ele não pode abrir. E se ele não pode abrir a boca, o que precisaria sair pela boca vai sair de outro jeito. E na medida que esses pais, então, com o suporte da terapia, né, e entendendo que eles não fariam mal para o filho, quando eles então conversam com esse filho e desfazem o não dito, o processo de cura dessa criança começa a acontecer. Então percebam que realmente é um desafio, porque demanda cuidado, demanda tempo, demanda jogo de cintura, demanda confirmação, demanda empatia, nada de tacape. A gente tem que deixar o tacape de lado, né? Demanda formas mesmo, momento #técnica2, né? Formas de mostrar para esses pais como que aquilo que eles fazem ou aquilo que a criança vivencia no ambiente contribui para a manutenção do sintoma da criança. Uma forma muito legal é usando histórias ou metáforas, né? Então, quando a gente consegue transformar numa metáfora, numa imagem, consegue dar um exemplo, ou inclusive pegar um exemplo de situação que eles trazem, com esse exemplo, com essa história, com essa metáfora, então a gente consegue mostrar para eles melhor aquilo que a gente está querendo mostrar. Por isso que eu sempre digo, eu digo isso muito para os meus alunos, eles sabem disso. Toda vez que a gente recebe os pais pela primeira vez e eles trazem as suas queixas, eu sempre peço muitos exemplos de situações, porque é nesse descrever e nessa narração de exemplos que eu consigo perceber como que cada um entra e pode estar contribuindo para que aquilo se desenrole de uma forma e não de outra. E aí eu uso o exemplo para mostrar, vamos olhar para isso aqui. Olha só o que ele fez. Como é que você se sentiu? Presta atenção em como você respondeu. Você disse para ele que não podia gritar, mas você disse gritando. Então você percebe que você diz uma coisa, mas na tua atitude você está fazendo outra. Vocês entendem? Eu poderia ficar aqui a noite toda dando milhares de exemplos, né? A gente trata de muitos exemplos nos cursos, nas supervisões, enfim. Mas a possibilidade de você usar história, exemplo e metáfora, ela concretiza, ela faz dessa linguagem uma linguagem simples. Não tem que falar em jargão, né? Eu falei agora em retroflexão para vocês, mas assim, cruz credo, vocês não vão falar isso para os pais, né? Vocês vão utilizar uma linguagem clara, simples
e que possa ser mostrada e que possa ser descrita para que eles compreendam. E principalmente, sempre, jamais os culpabilize. Eles já estão muitas vezes culpados, né? Jamais os culpabilize. Responsabilização e implicação é uma coisa, culpabilizar é outra coisa. Então, esse meu posicionamento, tamo junto, esse meu posicionamento, eu te compreendo e eu entendo a tua dificuldade, ele é fundamental para toda e qualquer coisa cabeluda que eu possa vir a dizer para esses pais. E eu agora olhei para a hora e já vi que a gente está aqui há 300 anos. Eu ia ficar 1 hora só, né, gente? E eu ainda tenho o terceiro para falar, mas o terceiro é mais rapidinho, porque na verdade tem a ver com os 2 primeiros pontos, né? Que é a questão da capacidade lúdica, da ludicidade, do resgate dessas características infantis, para que a gente fale a linguagem da criança, que é a disponibilidade e a habilidade de lidar com esses pais sem TACAP. E terceiro, né, terceiro grande desafio, que de alguma forma envolve o primeiro e o segundo, que é lidar com os nossos sentimentos e afetações, com os nossos valores, com os nossos preconceitos, né? Com tudo que nos atravessa, que atravessa a nossa formação, a nossa graduação como psicólogos, que atravessa a nossa criação familiar, que atravessa a nossa formação como psicoterapeuta. É muito importante que a gente se perceba, porque se a gente não se perceber, né, se a gente não se conhecer, se a gente não se entender como um ser de um campo atravessado por uma série de variáveis, nós vamos reproduzir preconceitos, nós vamos reproduzir valores que talvez sejam nossos, mas não necessariamente tem que ser das famílias que a gente atende, percebe? E aí, ao invés de facilitar, de auxiliar, que cada criança, que cada adolescente, que cada família encontre a sua melhor forma, nós vamos entrar como normatizadores, como normalizadores, nós tendo o nosso parâmetro do que é normal. E na medida que, como psicoterapeutas, nós entramos como normatizadores, né, e como normalizadores, nós saímos completamente da nossa tarefa terapêutica. Isso parece óbvio, né? Mas principalmente na clínica com crianças não é tão óbvio assim. Principalmente na clínica com crianças, eu vejo muito terapeuta lidando com as crianças, que eles atendem como se fossem seus filhos. Eu vejo muitos psicoterapeutas lidando com as crianças, reagindo aos pais das crianças como reagia aos próprios pais. Eu vejo muito psicoterapeuta naturalizando questões assim que não são naturais. Eu fiz um vídeo há algum tempo pro nosso parco canal do YouTube, que tem um vídeo Uma Vez na Vida, Outra na Morte. Agora vai ter esse também. Quando eu falo sobre a questão do corpo da criança, o vídeo chama-se Barriga de Grávida e Corpo de Criança é uma Terra de Ninguém. Teve gente que não curtiu, teve gente que não gostou, porque assim, tem um monte de terapeuta que agarra a criança, que beija a criança, que demanda abraço, demanda despedida, demanda, sabe, acha fofo, aperta a bochecha, faz assim na cabeça.
absolutamente perpassado por uma coisa que é usual, que as pessoas nem pensam, que é naturalizado, de que porque a criança eu posso apertar, eu posso dar beijo, eu posso abraçar, eu posso dar cheiro, eu posso achar fofa, eu posso ficar demandando que ela fale comigo. Só que não, ela é uma pessoa. Mas aí percebe como que a gente faz sem se dar conta. Vem cá dar um beijo na tia. Que tia, para começar, né? E beijo, por que tem que dar beijo? Aí eu faço a mesma coisa que a mãe. Uma outra coisa, né, que mostra o nosso atravessamento, assim, que é um escândalo, né? Todo terapeuta de criança que se preza e que vai fazer, vai montar a sua sala, vai montar o seu espaço terapêutico. Aliás, tem uma menina, Daniela Silva. Daniela, você tá me vendo? Porque eu acho que você já me pediu umas 300 vezes para eu mostrar a sala que eu atendo e as coisas que eu uso. E eu continuo te prometendo que eu vou fazer isso, porque tem uma questão aqui de tecnologia meio complicada. Mas eu já quero te dizer que isso não é o mais importante, tá? Isso definitivamente não é o mais importante. Mas vamos lá. Fecha parênteses, beijo, Daniela, se você estiver aí. Estou fazendo menção honrosa à sua pessoa. Que nem eu fiz com a Raquel, que assistiu meu vídeo de 1h20. O que eu tava falando mesmo? Ah, sim, lembrei. Olha só, ao vivo é assim, né? A gente esquece, fica maluca, fica gagá. Eu tava falando sobre corpo de criança, barriga de grávida. Ah, sim. Quando a gente vai montar, gente, né, gagazice ao vivo, né? Quando a gente vai montar a nossa sala, todo terapeuta que se preza faz o quê? Compra uma família. Ah, porque é preciso ter uma família de bonecos. Existe uma indústria de famílias terapêuticas. A grande inovação dos últimos anos foi fazer bonecos sexuados, graças a todos os deuses do Olimpo, né? Porque todos os bonecos eram assexuados, né? Eles tinham olho, boca, nariz, sobrancelha, mão, perna e não tinham órgão sexual. Então alguém pensou, vamos botar órgãos sexuais nesses bonecos. Beleza, isso foi um grande avanço nas nossas famílias terapêuticas. Só que, se vocês entrarem no Google agora e forem fazer assim uma rápida pesquisa das famílias terapêuticas que existem para vender, é bastante provável que vocês encontrem as famílias agrupadas ainda dentro de uma perspectiva absolutamente conservadora, tradicional e antiga de configuração familiar. Tipo, mãe, pai, filha, filho, bebê, cachorro, vó e vô. Um só, porque os outros dois do outro lado morreram. É extremamente comum a gente encontrar para comprar essa configuração. E aí eu pergunto, vem cá, isso traduz a família de quem? Que família é essa? Que família é essa que você tem no seu consultório? Que tem um pai, uma mãe. Ah, detalhe, né? Branco, né? Um pai, uma mãe, um menino e uma menina, um bebê assexuado. Às vezes tem um cachorro, porque enfim, né? Uma família margarina tem que ter um cachorro, uma avó e um vô. Quantas crianças se encaixam nesse modelito de família? Eu pergunto para vocês. E aí a gente se dá conta do atravessamento. Na hora da gente comprar os recursos lúdicos. Será que a gente pensou nisso? Será que a gente pensou nisso? Será que a gente pensou que aquela família que a gente comprou, ela não contempla todas as crianças e, portanto, a gente tem que comprar uma meia dúzia?
de famílias diferentes para fazer uma grande família, para que a gente tenha várias figuras humanas, masculinas, femininas, adultos, crianças, para que cada criança possa eventualmente formar a sua família. Porque existem muitos tipos de família, não é? Ou a gente não se deu conta disso, né? Ou a gente só se dá conta disso quando a gente recebe uma criança que vem, né, com uma configuração familiar que não corresponde à família tradicional, nuclear, pai, mãe, filho, como a gente conhece, como Freud estudou lá em 1900. Então, eu dou esse exemplo porque isso é uma coisa muito forte, né? E de como que nós somos atravessados. Aí voltamos, qual é o terceiro grande desafio? Lidar com os nossos sentimentos. Criança interior que sai por aí fazendo loucuras e esquecendo que é terapeuta. Lidar com a nossa afetação. Eu quero bater com um tacape nesse pai, nessa mãe. Ah, eu tenho medo do pai, então eu só atendo a mãe. Não chamo o pai porque eu tenho medo. Eu sou uma menininha, que nem a menina que eu atendo. Então eu tenho medo do pai, não chamo o pai. O que é isso? Afetação. Vai resolver as questões com seu pai na sua terapia e chama o pai dessa menina, porque ele precisa ser chamado também, ele precisa ter espaço, né? Isso é afetamento. Valores. O adolescente quer sair da escola e fazer um supletivo e você diz: oh, não, eu preciso convencê-lo de ficar na escola. Por quê? Quem disse? Só porque você estudou num colégio tradicional desde a primeira série até o terceiro ano e fez vestibular e foi para a faculdade? Isso é a tua história, isso são os teus valores. Você não sabe o que é melhor para essa criança, você não sabe o que é melhor para esse adolescente. E de repente, para esse adolescente, talvez seja melhor sair da escola e fazer um supletivo. Por que não? Percebe como é difícil, como é incômodo? Tem coisas que são bem incômodas, porque estão enraizadas na gente, porque a gente já acha que é normal, porque a gente já acha que é natural, né? A gente tende a problematizar coisas que muitas vezes não são problematizadas, às vezes, inclusive, pelos pais, né? E tendemos a problematizar porque somos atravessados e não temos consciência dos nossos atravessamentos. Então, quanto mais consciência nós tivermos dos nossos valores, dos nossos preconceitos, das nossas afetações, melhor terapeutas nós poderemos ser. Porque no momento que nós obtivermos consciência dessas afetações, e nós somos convocados o tempo inteiro. Somos convocados na terapia de adulto e somos convocados muito como psicoterapeutas de criança. Nós somos afetados o tempo inteiro com todas essas coisas. Se nós não tivermos muita clareza, nós viramos modelo e normatizadores de famílias, de crianças e de pessoas. E esse definitivamente não é o nosso papel, não é a nossa tarefa, certo? Então, assim, já olhando para a hora e dizendo que eu vou, enfim, né, terminar isso aqui, porque eu falo horrores. Esse horário é o melhor horário da vida para mim. Eu poderia ficar aqui falando até dizer chega, mas enfim, super agradeço a presença de vocês. Quem achava que eu ia falar de um monte de técnicas, desenha assim, faz assado, pula ensopado, desculpa, né? Não falei. Eu continuo devendo o restante dos vídeos de técnicas lá do canal do YouTube. Me aguardem, né? Antes do mundo acabar, eu postarei todos eles. Podem me aguardar. Desculpa,
né, se eu não correspondi às expectativas, mas eu acho que dentro de tudo que eu li, que vocês me trouxeram, porque eu fiz essa live a partir do que vocês me trouxeram, e dentro do tempo que eu tenho, né, porque eu posso falar disso 1 ano, eu falo disso 1 ano e meio no nosso curso de formação de psicoterapeutas aqui do Dialógico, mas dentro dessa possibilidade que a gente teve de conversar, eu espero ter abordado alguns pontos que eu acho muito importantes, que eu acho básicos, né? Que eu acho básicos, independente da sala que você tem, dos materiais que você usa, do quanto que são fofos os seus brinquedos. Essas coisas são fundamentais, porque sem elas não tem o restante. Tá dando para entender, gente? Eu vou terminar a live assim, meio numa maluquice. Eu fico vendo umas coisinhas aqui. Ai, gente, obrigada pelos corações. Amo, amo. Eu vou, depois, né, que eu postar isso aqui, eu vou ler os comentários. Se tiver perguntas, coisas que vocês disseram e eu, cegueta, que não vi, que de vez em quando eu olhei assim, vi alguma coisa e falei. Mas eu não consigo olhar para a câmera, falar, lembrar o que eu tenho que falar, olhar pra... É muita coisa, gente. Desculpa, eu não tô ainda nesse grau de evolução internética. Então depois eu vou ler todos os comentários. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu não tenha comentado e que tenha surgido como dúvida, se vocês ficarem com dúvida, se vocês quiserem que eu fale mais sobre alguma coisa, manda aí nos comentários, porque depois eu vou ler tudo e quem sabe sai dos comentários um tema para um vídeo menor que eu gravo rapidinho e posto no YouTube, ou até uma live. Gente, eu amo live, amo live. Tudo que eu não consigo falar naturalmente num vídeo, porque ele fica gravado, eu sei lá, é uma maluquice da minha cabeça. E na live tudo bem, porque eu acho que é porque na live tudo bem, porque é live. Então se o meu cabelo cai na testa, ok. Se eu chuto a mesa, ok. Se eu esqueço o que eu vou falar, ok também. No vídeo eu não tô me permitindo isso ainda, gente. É por isso que eu não tô fazendo vídeo. Eu acho que eu curto mais fazer live e depois, né, transformar em vídeo e quem quiser que me aguente 2 horas falando. Não sei. Vamos tentar negociar, né? Não é quem quiser que me aguente porque é muito arrogante. Vamos tentar, né? Então, se vocês quiserem, assistam o vídeo. Senão, eu faço algo mais em conta-gota para tentar colaborar com os mais apressadinhos e os mais sem tempo. Super agradeço a presença de vocês. Ficar plantado no Facebook esse tempo todo com uma coisa só não é fácil. Eu estava olhando aqui o númerozinho de engajamento, subiu, desceu. Para cada um super beijo, um super obrigado. Deixe todos os comentários. Quando eu postar o vídeo, eu vou colocar os links, eu vou colocar o link da lista de e-mail para quem não faz parte da lista de e-mail, quiser fazer, se inscrever. Quem quiser pode se cadastrar pela página, também dá. Vou colocar o link do formulário de interesse do curso do Gestalt Terapia com Crianças, o curso online, porque aí eu tô formando uma lista só das pessoas interessadas para que a gente vá trocando e, enfim, eu tô gestando e chegando num formato. Eu coloco todos os links quando eu postar e aí vocês olham e pegam o que vocês quiserem, tá bom? Então, ó, eu não podia. Tá faltando uma música, é porque eu tô sem know-how aqui, porque eu tô sozinha no Dialógico sexta-feira à noite. Mas eu vou terminar com meu óculos, super, hiper. Meu cabelo não colaborou, ficou com um fiapo aqui horroroso. Mas, ó, isso aqui, gente, isso aqui é tudo. É desse jeito que eu quero me despedir de vocês. Uma beijoca muito grande, super, hiper, obrigada por estar aqui. Até uma próxima. Fica ligado porque vai ter mais, tá? Porque eu tô super adorando essa coisa de falar ao vivo.
Beijo, vou desligar. Onde desliga? Ah, aqui. Beijoca.